Você sabe como funciona o teste, a avaliação para um músico entrar em uma determinada orquestra sinfônica? Eu sou Felipe Canroyan, fundador do Conservatório Imperial. E nós tratamos no Conservatório Imperial diversas questões passo a passo de como te auxiliar na regência, entre outras coisas. Temos diversos vídeos aqui. Aproveito para fazer um convite muito especial para vocês. Dia 18 agora, quinta-feira, às 20 horas, vocês terão uma live comigo. Então, nesta live, vocês poderão tirar as suas dúvidas e interagir comigo. Aguardo vocês lá, hein? Anotem na agenda. Bom, recebi a pergunta de um músico que estou respondendo aqui para vocês. Como funciona o teste de uma orquestra sinfônica? Gente, vou resumir para vocês. Isso é muito longo, tem muita coisa aí dentro. Então, tudo depende de qual é a orquestra sinfônica, como funciona a avaliação daquela orquestra sinfônica, o que eles pediram e para que a orquestra sinfônica está fazendo o teste. Por exemplo, a orquestra pode estar fazendo o teste para você ser um músico de estante, ou de estante, né? Estante é um músico de estante, ou um Spala, ou um chefe de naipe, tá? Então depende muito. Normalmente, você vai entrar numa sala, né? Pode ser um teatro ali, né? Você pode estar dentro de um teatro ou numa sala, onde você tem uma bancada, uma mesa, tá? E ali na mesa você tem algumas pessoas que podem elas integrar a orquestra ou não, né? E podem ter sido convidadas. Normalmente funciona assim, vejam bem a palavra que eu falei, normalmente você tem o maestro titular, certo? O maestro titular que rege, ensaia sempre, o regente assistente, né? Ou maestro assistente, e aí você tem ali em algumas das orquestras o Spala, né? O chefe dos primeiros violinos, às vezes, você tem um Spala ali. Por vezes você tem, se aquele teste é para violino, um grande violinista, um solista convidado. E por vezes, se o teste é para fagote, você tem um grande fagotista, e aí o músico entra. Normalmente as conversas são poucas, né? Bom dia, boa tarde, por gentileza, o senhor pode sentar, se for o caso do violoncelo e alguns instrumentos que precisam sentar, ou se for violino, já tem a estante para você tocar em pé ali, né? E o que você vai tocar no teste? Tudo também depende do que foi pedido. Vou falar para vocês algumas variações de como podem funcionar. Uma delas, você tem a peça de livre escolha. Por exemplo, vamos imaginar que o teste é para violino. Eu vou tocar o concerto para violino e orquestra do Tchaikovsky, né, compositor russo, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, romantismo russo. Muito embora ele não tenha só elementos russos, enfim. Aí ele começa a tocar aquele concerto, a bancada fica ouvindo. Esta coisa que a gente ouve aí nesses programas de entretenimento, que começa a chorar e esculhamba a pessoa, às vezes, isso não existe, tá? É um profissionalismo muito grande da parte de quem avalia. Não tem essa. Independente, todos os testes que eu fiz, gente, eu fiz muitos testes. Eu posso contar para vocês essa história depois, mas eu prestei mais de 50 testes. São muitos. Mais de 50. E fiquei na bancada em vários outros testes. Sempre você está tocando e a bancada está assim. Aí você continua tocando, genialmente a bancada. Alguns fazem anotações, outros não. Então, eles estão assim parados. Você está tocando muito mal, está assim parado. Normalmente, você não vai tocar o concerto até o final, eles vão pedir. Já está bom, né? E, por vezes, eles pedem para você parar e tocar uma peça de confronto. Vou explicar para vocês em outra ocasião, com maior profundidade, que é uma peça de confronto. Acompanhem nosso canal. E eles vão pedir para vocês também uma leitura à primeira vista. Também vou explicar para vocês mais adiante o que é uma leitura à primeira vista. E eles também vão pedir excertos orquestrais. Excertos eu também vou explicar depois, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Excertos são os
trechos mais complexos e principais daquele instrumento dentro das grandes sinfonias. E aí você vai tocar alguns excertos. E eles vão anotando. Eles nunca vão falar para você, apertei o botão dourado, isso é bobagem. Isso aí é show, tá? Isso é show. O que vai acontecer? Por exemplo, muito obrigado, Sr. Felipe, pelo seu teste. O resultado sai dia tal no diário oficial. Eles não têm como te dar o resultado ali. Primeiro, porque cada um tem uma nota diferente para você, vai somar e fazer a média. E eles não sabem se o outro candidato vai ter uma avaliação melhor ou inferior à sua, tá bom? Então, é sempre essa estrutura. Assim funciona um teste de uma orquestra sinfônica. Fiz um breve resumo para vocês. E lembrando para vocês, antes de finalizar o vídeo, dia 18, às 20 horas, aguardo vocês aqui para a nossa live. Preparem boas dúvidas que nós vamos interagir. Muito obrigado por nos acompanhar.